Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like, ok? E não se esquece que a gente tem uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então bora para os relatos? Vamos lá, que fico curiosa também para saber que histórias virão aqui. E a primeira delas, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, primeira história de hoje é esta daqui, o encosto na senhorinha alcoólatra. Eita, é uma moça que nos conta. Olá a todos, especialmente para Ana e para os assombrados que acompanham este canal. Estou radiante por trazer mais uma história incrível para vocês. Vamos lá. Essa experiência pertence ao meu filho, que trabalhava como barman em uma churrascaria movimentada. Naquele dia, ele estava ocupado organizando o espaço de trabalho antes da abertura oficial do estabelecimento. Mesas estavam sendo arranjadas, cadeiras sendo posicionadas, a típica correria antes do movimento. Foi nesse cenário agitado que uma senhora de idade avançada já adentrou o local, acompanhada por um homem de aparência severa, careca e com uma expressão pouco amistosa. A senhora se dirigiu ao meu filho, que estava no balcão do bar, e pediu uma dose de pinga por R$1. Ele, educadamente, explicou que os pedidos deveriam ser feitos no caixa e que a dose custava R$3. A senhora insistiu no pedido, sempre com aquele homem misterioso a acompanhando. Quando ela retornou ao bar, meu filho preparou a dose de pinga solicitada. A cena que se seguiu foi desconcertante. Ao pegar o copo e começar a beber lentamente, o homem, de repente, saltou nas costas da senhora. Sua fisionomia mudou completamente. Seus olhos assumiram uma tonalidade negra, fixos na direção do meu filho. Era como se aquela senhora, que aparentemente estava bebendo, não fosse ela quem saboreava a bebida, sabe? Mas sim aquele homem que estava em suas costas. Após essa bizarra sequência de eventos, a senhora, agora visivelmente curvada sob o peso do homem em suas costas, deixou o local. Contudo, o homem não cessava de olhar fixamente para o meu filho, dando risadas perturbadoras. O susto foi tamanho que o meu filho chegou a passar mal, precisando de ajuda dos amigos ali presentes. Quando ele questionou os amigos se haviam visto aquele homem estranho, ninguém havia percebido a presença dele, nem mesmo nas gravações das câmeras de segurança, que mostravam apenas a senhora ali. E é isso, Ana e pessoal do canal. Espero que tenham gostado dessa história arrepiante e totalmente verídica. Isso foi naquela senhora. Agora imaginem quantos por aí, vampirizando, sugando bebida, cigarro, tudo que a pessoa, comida até, né? De repente, tudo que era vício da pessoa em vida e ela vai pro lado de lá, continua querendo, ela vai querer se achegar ali numa pessoa que também ou tem aqueles vícios ou aquilo fica pior, né? Depois, enfim, às vezes a pessoa começa e essa coisa chega, incita ela a tomar mais, né, consumir mais daquilo, e aí ela consome mais, aí vira dependência, aí a coisa aproveita disso e suga mais, aí vira aquela bagunça toda. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros, com os hábitos, os locais que frequenta, com toda a nossa energia, na verdade, né? Tudo. Será que tem alguma que falando assim, coma porcaria? Ana, coma porcaria. Deve ter, assim também. Ai, eu gostava muito de Cheetos. Como? Não tô falando. Não, esse salgadinho, né? Aquelas coisas. Aquelas coisas que a gente adora comer, mas, não dá pra comer sempre, né, gente? Mas, continuando. Mas é verdade, gente.
tem mesmo essa coisa da vampirização aí de tudo, né? De tudo que eu digo, álcool, drogas, geralmente vícios, assim, mais, né? Quando estão descontrolados. Agora, será que é porque eles estão descontrolados, né? Porque são vícios que essas coisas vêm? Ou vira vício porque essas coisas vêm? E pessoas com maior facilidade, com menor facilidade, com uma maior abertura, com uma menor abertura. Como que é aí? Claro, se a gente não tá bem emocionalmente, espiritualmente, tudo, acho que fica muito mais fácil dessas coisas se achegarem. E é aí que vira a bola de neve dessas, uma coisa piora a outra. Mosquito. Formiga ou encosto? Vamos lá. Próximo relato. O cabelo, né? Cabelo. É cabelo, não é encosto, não é cabelo. Próximo relato. O papel higiênico cor-de-rosa. Esse é um relato de terror mesmo. Quem viveu sabe. O terror do papel higiênico cor-de-rosa. Tô brincando. Não tô brincando não, mas vamos ver do que se trata o relato dela. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus, rampirinhos, pets e assombridos. Aqui quem fala é a Fulanex, a maluca por gatos do interior da França, cheia de manias e traumas. Ai. Sabe, Ana, eu sou uma pessoa meio esquisita. Daquelas que têm suas peculiaridades e, é claro, também as compartilha com os gatinhos. Eu vou te contar uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo estranha. Eu tenho trauma de toalhas molhadas. Sim, aquelas toalhas que parecem ter sido utilizadas em um dilúvio. Passei minha infância inteira me secando com elas. Adivinha? Como era a mais velha dos meus irmãos, acabava sendo a escrava mirim da minha mãe, responsável por tudo e por todos. Era banho aqui, secagem ali e o que é que sobrava? Só a toalha molhada para mim. Era uma toalha para todos os filhos, acredita? Minha mãe nem se importava muito conosco. Sabe o que eu dizia quando criança? Quando eu crescer, eu vou ter tanta toalha que vai parecer um desfile de moda. Pois é. Eu saí de casa aos 15 anos e adivinha só? Comecei a trabalhar. E o que dizer do trauma com papel higiênico cor-de-rosa? Sim, aquele papel fininho e cor-de-rosa que parece ter 1 metro de comprimento só para secar uma única parte. Que precisa ter 1 metro de comprimento só para secar uma única parte. Bom, eu moro aqui na França, cercada pelos meus bichanos e trabalhando em casa. Com meus 48 anos, eu jamais havia comprado esse papel cor-de-rosa, mesmo com a qualidade superior aqui na Europa. Realmente, eu tava lá na casa da minha cunhada, em Londres, e aí a gente amou papel higiênico, porque tipo com um quadradinho, assim, uma folhinha, praticamente, 2 quadradinhos daquele, sabe, que vem picotado, 2 quadradinhos daquele dava conta. Aí você falava, olha, que coisa boa. A gente tava lá num pub comendo, aí o cara vinha trazer o guardanapo, quase que eu falava, não, cara, não precisa gastar isso daí comigo, não. Isso daí é muito bom. É só pra limpar a boca. Gente, não era pano, né? Era, tipo, papel de boca, assim, descartável. Moça, abriu o negócio, era desse... Eu trouxe um, botei na mala, trouxe. Vai ficar olhando que eu falei, gente do céu, imagina quanto isso daí não ia custar aqui. Sabe, você limpa a boca, você fala, cara, ele vai jogar fora, isso daqui eu dobro, utilizo amanhã. Ai, pobre é foda. Mas, assim, é muito bom, é o que ela tá falando aqui, né? Então, eu jamais tinha comprado, mesmo com... jamais havia comprado esse papel cor-de-rosa, mesmo com a qualidade superior aqui na Europa. Um dia fui ao supermercado e adivinha só? Tava chovendo, eu tava com dor de cabeça e zero paciência. O que aconteceu? Na seção de papéis higiênicos só tinha um tipo, o tal do papel cor-de-rosa. Mas aí também o cor-de-rosa era assim complicado? Bom, era ele mesmo, mas de boa. Vitório. A Vitória está no banheiro e já terminou. Ele está avisando o Matheus. Bom, era ele mesmo, mas de boa qualidade.
Esse supermercado fica longe de todos os outros e lá estava eu com pensamentos do tipo: não posso acreditar que eu tô prestes a comprar isso. Afinal, só queria voltar para casa e estava lá, esperando o ônibus. Eu sempre tenho um estoque de papel higiênico em casa, mas naquele dia não rolou, evitando ao máximo sair de casa por conta da pandemia na época. Bom, quando eu cheguei em casa com as compras e o papel higiênico cor-de-rosa, confesso que eu não fiquei muito satisfeita. Sendo a Ariana, que só quer tudo do seu jeito, eu normalmente arrumo tudo no banheiro, mas dessa vez estava com uma vontade louca de fazer xixi. Peguei um rolo, guardei o restante e fui organizar as compras na cozinha. Abri a janela para os gatos darem um rolê, porque quem tem gato sabe que precisa ser assim logo que chega em casa. E depois fechei a janela, pois estava ventando horrores, mas deixei a persiana aberta para entrar um pouco de luz. Lá estava eu arrumando tudo na cozinha, sozinha, quando de repente, puf, senti algo voando na minha cara. Não precisei procurar muito e vi um rolo de papel higiênico novinho no chão, todo lacrado. Eu não conseguia acreditar. Eu corri para o banheiro com o rolo de papel na mão para checar se havia tirado algum rolo de lá, mas não. Eu já tinha usado o único rolo que eu peguei da embalagem. Então quem jogou isso em mim? E como? Se a casa estava toda fechada. Eu moro só com os meus gatos e só abri a janela para eles darem uma voltinha, porque ali atrás de casa tem um jardim maneiríssimo, repleto de gnomos, como eu já mencionei. O rolo de papel higiênico do banheiro já tinha sido utilizado, pois cheguei do supermercado quase me molhando toda, né? Peguei um papel para me secar, então de onde veio aquele rolo novinho? O meu pacote de papel estava lá, faltando apenas aquele que eu usei. A minha janela estava fechada. Quem teria jogado um rolo de papel em mim? De onde ele veio e por quê? Alguém consegue explicar essa maluquice? Conto com a ajuda de vocês para desvendar este mistério. Bom, você não estava contente com aquele papel que você comprou, é isso? Então, aquele que você estava usando, se eu entendi aqui, era o cor-de-rosa. Mas você não gostava do cor-de-rosa. Mas te jogaram um rolo fechado do papel cor-de-rosa ou de um outro que você gostava mais? Bom, pelo visto deve ser igual aos outros, porque você falou que, né, não estava faltando nenhum, porque se tivesse ele se confundiria com o pacote fechado. Então devia ser do mesmo. Só não entendi aqui se é do cor-de-rosa, né, que você não gostava. E aí jogaram na tua cara. Tipo, pega esse daqui mesmo que tem. Será que não foram os gnomos mesmo? Do jardim? Não sei, gente, materializou ali, foi a tua... Não sei explicar também, eu sei que essas coisas acontecem. Temos relatos aqui de coisas que praticamente materializam na nossa cabeça, literalmente. Né? Tem relato aqui de uma moça que 2 coisas ela contou que apareceram assim, caíram na cabeça dela, realmente. Tipo, pá, não tinha da onde cair. E o negócio simplesmente apareceu ali, do nada. Assim como esse rolo de papel higiênico. Agora, por quê? E ainda que ele tava no contexto, né? Porque, já surgiu, sei lá, uma banana que veio, né? Não tem nada a ver, surgiu ali. Mas, nesse caso, o assunto ali, o negócio era o papel higiênico. E apareceu um ali, jogado. Não entendo, mas sei que acontece. Se alguém tiver mais alguma explicação ou alguma experiência parecida, conta aqui pra gente. Sempre com respeito, por favor. E vamos pro próximo relato, que é: quem era Tadzio? Tadzio? É isso? É assim que fala? É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Antes de contar o relato, gostaria de ressaltar que todos os nomes já estão trocados. Tudo começou em um bairro esquecido próximo à zona noroeste de São Paulo. Eu, fulano, 24 anos, vivia uma vida tranquila ao lado da minha família. Eu tinha uma prima, a Jenny, e uma grande amiga, a Fabiana, com quem passava a maior parte do meu tempo. Mas algo inesperado estava prestes a entrar na minha vida. Num belo dia de inverno, naqueles bem frios, resolvi caminhar até a entrada do parque. Havia chovido e amo sentir aquele cheiro de terra molhada e o vento gelado bater no meu rosto. Foi quando me deparei com um jovem chamado Tadzio.
Ele era simplesmente belíssimo. Tinha 20 anos, cabelos loiros, pele branca, levemente pálida e um olhar profundo e hipnotizante. Sim, anotei o nome fictício de Tádzio, pois ele era a cópia perfeita do Tádzio do filme Morte em Veneza. Eu não sei quem é, mas depois vou procurar. Não posso negar que eu me senti atraído por ele desde o primeiro instante. Passamos a nos encontrar frequentemente, conversando sobre as coisas mais diversas. Tádzio possuía um magnetismo inexplicável e eu estava completamente entregue a ele. Enquanto nossa relação progredia, percebi que Tádzio tinha alguns hábitos peculiares. Ele apenas saía à noite, evitava a luz do sol. Aliás, ele nunca saía durante o dia, só se estivesse chovendo e nublado. No entanto, tais peculiaridades só aumentavam meu fascínio por ele. Um dia, durante uma visita à casa de Tádzio, que mais era uma casa do século passado, conheci a dona Celestiana. Ela cuidava da casa de Tádzio há 17 anos. Era uma mulher misteriosa, sempre vestida com roupas escuras e clássicas, com um olhar austero e insondável. Senti que ela me observava atentamente, como se soubesse algo que eu não sei. Foi durante uma noite fria que eu vi Tádzio pela última vez. Estávamos juntos na mesma entrada do parque onde nos conhecemos e o clima misterioso que sempre nos cercava se intensificou. Ele me encarou com seus olhos profundos e, sem dizer uma palavra, se aproximou lentamente. Nossos lábios se tocaram suavemente, em um beijo cheio de paixão e mistério. Foi como se o mundo ao nosso redor desaparecesse e apenas existíssemos nós dois naquela estreita conexão. Após o beijo, Tádzio me olhou intensamente e, sem dizer uma palavra, me entregou uma rosa vermelha. Senti um arrepio percorrer o meu corpo e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele foi se afastando de mim. Como a névoa estava muito densa, ele desapareceu na noite, deixando apenas o perfume suave da rosa como lembrança de sua presença. Fiquei parado ali, atordoado com a intensidade daquele momento. Nunca mais vi Tádzio desde aquela noite, mas a rosa vermelha que ele me deixou permanece como um símbolo daquele amor misterioso e intenso que vivemos, guardada no meu livro Morte em Veneza. E de certa forma sinto que ele continua presente em cada brisa noturna, em cada sombra que se move. Seu desaparecimento continua a soar como um enigma sem resposta. Fui diversas vezes em sua casa, mas só havia uma placa de vende-se. Como alguém muda de casa assim do nada? Nunca tive coragem de ir lá bater a porta. Quando pensava em fazer isso, um medo sobrenatural me impedia. As noites naquele bairro esquecido se tornaram ainda mais sombrias e a presença de Tádzio era apenas uma lembrança aterradora. Eu, fulano, estava perdido em meio a uma história de terror romântico, sem saber se algum dia descobriria o paradeiro de Tádzio e, mais do que isso, se conseguiria preencher o vazio que ele deixou em minha alma. Mas a vida é cheia de surpresas e o sobrenatural sempre parece dar um jeito de nos encontrar. O futuro é incerto, Ana, mas estou disposto a enfrentar os desafios que se apresentarem. Quem sabe um dia, no silêncio da noite, eu encontre Tádzio novamente e consiga decifrar todos os mistérios que envolvem a sua vida sombria. Até lá, seguirei caminhando pelas ruas vazias, carregando comigo a esperança de viver mais um capítulo desse assombroso romance. Olha! Quem será Tádzio? Mas será que era um vampiro? Aí aqueles vampirão tipo dos filmes assim. Ai, Deus me livre, um vampiro desse morder meu pescoço, né? Ai, tenho medo, gente. Medo, assim. Né? Quem sabe? Não, eu, tipo... tipo aqueles vampiros de entrevista com o vampiro, né? Tipo, é Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras. Aí quem não quer virar vampiro, não é? Então, um homem misterioso. Ai, tem um relato também que envolvia um casal de vampiros. Ai, não vou lembrar o título, mas era um relato muito legal. Esse casal ajudou uma pessoa
E aí depois eles sumiram também. E eles eram estranhos, assim, tudo dava a entender que eles eram vampiros, né? Mas, assim, não duvido nada desse mundo, gente. Mas será que ele era mesmo desta dimensão? E se fosse mais um caso de algo, de uma relação com alguém de uma dimensão paralela, né? A gente tem tantos relatos aqui, falar, vampiro não existe, gente, não sei o que lá. Tá, mas e se for alguém que vive do lado de lá e de repente passou pro lado de cá e não pode ficar muito do lado de cá, né? E aí, esses lances das dimensões. Deixem aí suas opiniões. E se passaram por algo parecido, a gente quer saber também. Próximo relato, o homem que queria me levar. É uma moça que nos conta. Olá, mais uma vez, Ana. Aqui está um pouco mais sobre a minha história. Eu sou a fulana, tenho 30 anos e resido atualmente na França. É a mesma moça, será? Mora na França também? Não, mas tem outra idade, então é outra moça que mora na França, lá, e resido atualmente na França. Mas essa tem 30, a outra que contou aqui, a outra moça tem 40 e tanto, então acho que é outra mesmo. Bom, continuando. Eu não consigo precisar exatamente o ano, mas tinha em torno de 5 ou 6 anos quando vivia com minha mãe, com meu padrasto e com a minha irmã. Esse episódio marcante aconteceu enquanto estávamos no Brasil, no Amapá. Morávamos em uma área alagada, onde as casas eram construídas sobre a água e a nossa movimentação se dava por meio de pontes. Nossa casa era simples, composta por apenas uma sala, cozinha e um único quarto. No quarto, a minha mãe dividia a cama com o marido, enquanto minha irmã, ainda bebê na época, dormia entre eles. Eu ocupava uma cama de solteiro próximo à porta. A entrada que dava para a parte de trás da casa ficava bem perto desse quarto e não tinha uma porta convencional. Permanecia sempre aberto. Todas as noites eu via um homem negro parado na entrada, me chamando. Sua aparência lembrava muito o personagem de A Espera de um Milagre. Ele era imponente, insistindo que eu e minha irmã seguíssemos com ele. No entanto, eu sempre recusava, dizendo que não iríamos. Minha mãe, ao acordar, vinha até minha cama, certificando-se de que não havia ninguém na entrada e então brigava para que eu voltasse a dormir. Esse ciclo se repetia todas as noites. Minha aflição só chegou ao fim quando eu fui morar com a minha avó. Desde então, nunca mais avistei esse homem. Mais tarde, minha mãe mudou-se para outra casa, mas eu permaneci com a minha avó até deixar o país. Anos depois, quando minha mãe visitou uma amiga que morava perto de nossa antiga casa, a dona da residência mencionou que seu filho também via um homem com as mesmas características por lá, dizendo que o levaria consigo. Foi nesse momento que a minha mãe finalmente acreditou em mim, após todos esses anos. Houve mais um incidente, Ana. Depois que eu parti, minha mãe engravidou e o meu irmão nasceu. Em um determinado dia, ela foi descansar com ele e com a minha irmã, mas o bebê acordou antes dela, Ana. Engatinhou até um lago próximo e infelizmente se afogou. Essa terrível tragédia continua ecoando na minha mente, como se houvesse uma conexão estranha com o homem que insistia em levar a minha irmã e eu. Agradeço por me permitir compartilhar a minha história. Um grande beijo para você, muito obrigada. Eu pensei no Boto, porque tem um relato também parecido, onde agora eu não lembro se ela escutava chamava por ela, ou era um homem também que aparecia ali na casa e chamava. Não lembro se ela escutava, se ela via, mas e se não me engano, a hora que iam até ele, tava só aquele chacoalhar ali na água ali perto. Então eles disseram que era o Boto. Agora, mas chamar criança, atrair criança pra quê? O que é isso? Será que era o Boto? Será que era alguma outra entidade? Qual o motivo de fazer isso? Será que é outra coisa mais obscura? Será que é algum mandado? Será que aquilo precisava ceifar uma vida?
Infantil? Será que tem a ver, né? Porque ela fica pensando, será que não tem relação? Ou não tinha, aconteceu mesmo um acidente? E, ai, gente, triste, né? Mas será? É que tem relatos assim parecidos. Se alguém tiver uma história assim, conta pra gente. Próximo relato, os calcanhares. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, e a todos os assombrados, vou me chamar Fulana neste relato. E espero poder compartilhar mais experiências caso este seja lido. Aqui está. Bom, contarei o que aconteceu. Eu era apenas uma criança com 7 anos na época, mas essa lembrança permanece vívida até hoje, com os meus atuais 15 anos. Lembro-me nitidamente de estar brincando com os meus brinquedos quando algo estranho chamou minha atenção. Um calcanhar. Sim, Ana, apenas um calcanhar, sem mais nada junto a ele. E como assim? Curiosa, me aproximei, não sentindo medo algum. De repente, o calcanhar desapareceu atrás da porta e não vi mais nada aquele dia. E peraí, aonde você viu? Ele não tinha perna? Era tipo a mãozinha da Wandinha, assim? Não era o pé, e era só o calcanhar ainda? Como você sabia que era um calcanhar? Ou você viu ele numa brecha, por isso você só viu o calcanhar, mas não dava para ver as outras partes. Então ele estava de costas, para você ver o calcanhar, o pé estava de costas, é isso? Bom, continuando. Curiosa, me aproximei, não sentindo medo algum. De repente, o calcanhar desapareceu atrás da porta e não vi mais nada aquele dia. Porém, alguns dias depois, algo semelhante aconteceu, mas dessa vez na cozinha. E eram 2 calcanhares. Lembro-me de me sentir confusa e até questionar a minha própria sanidade. Pedi a minha mãe para me levar ao médico, sem revelar o motivo real por trás desse pedido. Os dias passaram e comecei a notar o estranho som do piso estalando, como se alguém estivesse correndo pela casa, mesmo sem haver qualquer explicação para isso. As cortinas se movimentavam como se alguém tivesse acabado de passar por elas, embora não houvesse vento algum. Eu acordava no meio da noite, muitas vezes chorando, e outros eventos estranhos também aconteciam. Mas com o tempo, tudo isso cessou. Parei de ver os calcanhares e os eventos perturbadores desapareceram gradualmente. Anos se passaram e decidi compartilhar esses estranhos acontecimentos com a minha mãe. Ela ficou visivelmente assustada e afirmou nunca ter presenciado nada do tipo. Porém, o meu pai comentou que diversas vezes ouviu coisas estranhas naquela casa. Surgiu então a dúvida: seria a casa habitada por algo além do comum? Ou estaria eu, de fato, perdendo a sanidade? Gostaria de pedir respeito e possíveis explicações nos comentários. Não, acho que não é questão de perder a sanidade, porque senão isso já teria sido visto em alguma outra situação. Não ia ser só isso, né? O seu pai também presenciou, então, assim, não é algo tão fora do comum, assim, acredito, essas coisas acontecerem. É que a gente ainda fica assustado com essas coisas, ainda parece algo muito assustador mesmo, né? Mas talvez isso seja mais comum do que a gente imagina, entendeu? E aí vai no lance de você acreditar, né, nos espíritos do lado de lá ou não. Mas sim, parece que tinha alguma coisa por um período de tempo, não sei porquê, mas tinha alguma coisa ali. Pode ser sim, não dá pra afirmar nada com certeza, né? Mas só achei intrigante esse lance do calcanhar, não era nem um pé. Fala assim, porque eu vi um pé andando, mas o calcanhar só, ou você tinha a visão dele sempre de costas? De um pé de costas, onde você só podia visualizar o calcanhar. Só que aí não tinha perna, nada pra cima. Às vezes, já ouvi também dizer que eles plasmam o que podem, né? Por isso que às vezes tem relatos de a pessoa às vezes aparece só a cabeça, ou sem as pernas, ou flutuando, não aparece tudo. Mas nesse caso, ele
plasmou, sei lá, só o calcanhar? Não sei. De repente, se alguém tiver alguma experiência, também conta aqui pra gente, se for comentar, que seja com respeito. Vamos pro próximo relato, que é o homem que virava bode. Ó, é o Matheus que gosta desses relatos de gente que vira bicho. É um moço que nos conta. Oi, Ana, família e assombrados. Sou fulano. Conheci seu canal através da minha esposa, que o descobriu graças ao meu sogro. A minha esposa é uma verdadeira aficionada pelos seus relatos, Ana. Como ela assiste todos os vídeos usando a minha conta do YouTube, decidi enviar um dos relatos que o meu sogro contou para ela há bastante tempo. Recentemente, ele compartilhou essa mesma história comigo e agora estou repassando para todos vocês. Vamos lá. Então agora é o meu sogro contando. O sogro dele agora que conta a história. A minha família é de um povoado do interior do Maranhão, chamado... Falo ou não falo? Tudo bem, acho que não tem problema. Um povoado no interior do Maranhão chamado Cururupu. É isso? Cururupu. Essa história aconteceu com 2 conhecidos da minha mãe e da minha avó, que moravam lá, que chamarei aqui de Seu Zé e Joaquim. Nomes trocados, ok? Nomes fictícios. Naquele povoado existia um igarapé. Em dias de lua cheia, depois das 6 da tarde, ninguém se arriscava a passar por lá, pois todos sabiam que nesse dia específico, uma aparição em forma de bode atacava quem se aventurasse naquele trecho. As pessoas do lugar suspeitavam que esse bode fosse, na verdade, o Joaquim, compadre do seu Zé. No entanto, ninguém tinha coragem de perguntar para confirmar. Num desses dias de lua cheia, o seu Zé foi tomar uma cachaça numa bodega e perdeu a noção do tempo. O dono da bodega o alertou, dizendo que estava na hora de ir embora, pois era dia de lua cheia e já estava próximo às 6 da tarde. Mesmo depois de algumas cachaças na cabeça, ele desdenhou da história e afirmou não ter medo disso. Além do mais, se um dia encontrasse aquele suposto bode, ele o enfrentaria. Ou o bode me mata, ou eu mato esse bode, disse ele. Ele saiu do bar, pegou seu facão, que sempre carregava consigo, e seguiu para casa pelo caminho que passava pelo igarapé. Ao chegar lá, o bode apareceu do mato e, de surpresa, atacou seu Zé com 2 cabeçadas, ferindo a perna dele. Então, ele se levantou e confrontou o bode, chamando-o pelo nome real. Joaquim, meu compadre, é você mesmo? O bode correu de volta para o mato, se escondendo. Seu Zé percebeu que o bode só o atacava de um lado. Então, alguns segundos depois, quando o bode retornou do mato correndo, seu Zé se deitou no chão, pegou o facão com a mão esquerda, pois era canhoto, e tentando se defender, acabou cortando a barriga do bode. O bode ficou ferido, gritou e fugiu de volta para o mato, desaparecendo. 2 dias se passaram. Seu Zé foi até a bodega e contou para todos que o bode o havia atacado e ferido a perna dele, mas que ele também havia ferido o bode. O dono da bodega comentou que seu Joaquim estava sumido. Ninguém o havia visto naqueles últimos 2 dias. Então, seu Zé foi visitar o seu compadre Joaquim. Ao chegar lá, Joaquim estava deitado na rede, ferido, com um corte enorme na barriga, coberto por várias folhas de mastruz, que é uma erva cicatrizante. E o seu Zé disse: compadre, é você o bode? Nesse momento, seu Joaquim virou o rosto e houve um silêncio entre os dois. Seu Zé entendeu esse silêncio como um sim e foi embora. 2 dias depois, o seu Joaquim faleceu devido ao ferimento causado pelo corte. Depois da morte dele, nunca mais ninguém viu ou ouviu falar do tal bode. Esse é o relato, Ana. Meu sogro jura que é verdade, que foi contado por sua avó. E a gente tem muitas histórias desse tipo, né? Que avós contavam, de bisavós, coisas que aconteceram nesse mundão aí, nesses sítios, nesses interiores.
Então, assim como um lobisomem, tinha o bode e outros animais mais, né? Então, será mesmo que alguém pode se transformar ou aparecer? Porque assim, como eu sempre digo aqui, eu acho, assim, não me entra na mente fisicamente uma pessoa se transformar. Não sei, né? É muito difícil, assim, né? Falando fisicamente. Mas, de repente, se ela parecer, ela conseguir, talvez, de uma certa forma, aparecer na mente da outra pessoa como um outro animal. Ainda é ela ali, fisicamente. Só que a outra pessoa vai vê-la como um bode, como um porco, como um lobo. Será? Mas seria uma maldição? Seria uma magia que ele fez? Mas pra quem quer ficar virando bode, gente? Pra quê? Ser um lobo, um lobisomem. Você fala, vou correr por aí. Sei lá também, né, gente? Pra que a gente quer virar bicho? Ou era uma espécie de maldição? Ai, não sei. Deixa suas opiniões. Com respeito. E se tiver uma história parecida, já sabe, a gente quer saber a sua história. E vamos agora para o último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este. Vi uma mulher na caixa do registro de luz. Um fantasma, provavelmente. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, assombrados, tudo bem? Me chamo Fulana, mas sei que vão me chamar de Fulana. Ana, o meu relato aconteceu numa quinta-feira de janeiro de 2021. Vivo com meu esposo num flat que possui sala integrada à cozinha, uma suíte e uma lavanderia. Naquela noite, passei acordada sem conseguir dormir. Meu corpo estava estranho. Fiquei mexendo no celular até por volta das 4h40 da manhã. Foi quando olhei para o corredor e no final dele vi a caixa de energia com os disjuntores. Avistei uma mulher, completamente vestida de preto, com cabelos negros e uma aura escura ao redor dela. Ela estava na posição semelhante à do Homem-Aranha, quando ele fica parado numa parede, tipo assim, grudado na parede. Eu não consegui ver o rosto dela, mas percebia que ria muito enquanto desligava o disjuntor da luz, mexendo nele para cima e para baixo, falando coisas estranhas. Parecia que suas palavras ecoavam somente dentro da minha cabeça. Comecei a rezar em voz alta, recitando o Pai Nosso e o Credo, tentando afastá-la. Estava desesperada, gritando enquanto rezava, até que meu marido acordou e me chamou. Num instante, quando olhei para ele, quando eu olhei para o meu marido e depois olhei para ela, ela desapareceu. Conversei com ele, mas ele não acredita nessas coisas, apenas me abraçou. Meu coração batia forte, ecoando no ouvido. Continuei a repreender, mas não consegui mais dormir aquela noite, que foi de quinta para sexta. Não comentei nada com a minha mãe nem com a minha irmã, que acreditam nesse tipo de experiência. No sábado, por volta das 7 da manhã, o meu pai, que pedala há cerca de 10 anos, convidou a minha mãe para ir junto, mas ela estava cansada e recusou. Ele decidiu ir sozinho. Cerca de 30 minutos se passaram, quando meu pai chegou em casa gritando, dizendo que estava morrendo. Todos nós descemos correndo e ele continuava dizendo que estava mal. Minha mãe notou uma dor estranha no peito dele. Correu e pegou aspirina e AS. Levamos ele correndo para o hospital e descobrimos que ele estava tendo um infarto. Por um verdadeiro milagre, ele não foi levado por Deus naquele momento, pois estava afetando uma das veias principais. Ele estava a cerca de 6 quilômetros de casa quando sentiu a dor. Caiu da bicicleta e se arrastou. Começou a perder a sensibilidade no braço e sentiu uma dor aguda no peito. Ele correu de volta os 6 quilômetros, temendo cair da bicicleta ainda e ser atropelado, né? Acredito que a entidade que desligava a energia só não conseguiu levar o meu pai porque eu repreendi e rezei intensamente, mesmo sem saber exatamente o que era e para quem era. E esse foi o relato.
Será que foi essa mulher que tentou levar ele? Eu fico sempre naquela coisa. Peraí, mas a gente morre quando chega a nossa hora? Ou a gente tá à mercê de seres aí que decidem vir buscar a gente e se eles conseguirem, eles levam? Por quê? É porque a gente fez alguma coisa de errado? Tem isso? Não tem? Ou não? Ou, de repente, esses seres sabem que a nossa hora pode estar chegando e aí eles ficam no derredor, ali, ficam ao redor querendo influenciar ou atrapalhar a sua ida para outro lugar, ou querer te puxar para um lugar mais ruim, não sei o que, entendeu? Não são eles que vêm te matar, né? Vêm provocar a sua morte, mas eles estão por ali como urubus, prevendo, falar, aqui vai hoje, então eu vou ficar por aqui, hahaha, sabe? Mas como o que aconteceu com seu pai foi, hoje não, meu querido, hoje não. A sua oração talvez tenha afastado, sim, aquilo. Mas ela tá mexendo no disjuntor de luz. O que tava fazendo ali, gente do céu? Que mexendo na luz, grudada na parede? Um bicho esquisito, né? Esses bichos é pra botar medo mesmo na gente. Não basta ficar em pé ali fazendo as coisas. Tem que grudar na parede pra ficar mais assustador ainda. Mexendo no disjuntor? Por quê? Não tinha nada a ver ali, a energia tava ok, não sei. Mas eu penso que às vezes seja isso, né? Não que ela veio buscá-lo, porque não era uma coisa muito legal, né? Mas sentiu, e às vezes queria isso, né? Mas não era a hora, então, enfim. Deixem as suas opiniões, como sempre digo, e se tiver uma experiência parecida, conta pra gente que a gente quer saber. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.